Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e o tema de hoje tem muita relação com alguns assuntos recorrentes por aqui. A gente já falou sobre autoconhecimento, sobre identidade, sobre a importância de olhar para dentro e se conhecer. E hoje a gente vai falar sobre a expressão dessa identidade, de quem nós somos. Hoje o assunto é autenticidade. E para falar comigo, eu trouxe uma querida, que é a Bruna Guido. A Bruna ela é designer de moda, ela é consultora de imagem e é pós-graduada em psicologia analítica junguiana. Além disso, ela tem um projeto bem legal que é a Soul. Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Trazer você aqui no Fora da Janela é um sonho antigo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua trajetória, sobre a Soul. Ei, Lei, estou muito feliz com o convite, muito honrada, porque eu já escutei todos os episódios de Fora da Janela. Realmente já tem um tempo que a gente combinou, então eu quero mesmo agradecer pelo convite. Estou mesmo feliz. A Soul, eu criei a Soul em 2019, com o intuito mesmo de despertar a autenticidade em quem procurasse o serviço. É um serviço relacionado com estilo, com imagem, então é como se fosse uma transformação de fora para dentro. Então eu criei uma metodologia única para conseguir harmonizar a nossa essência, que é o nosso estilo, com a imagem. A Soul é basicamente isso. Então eu tô bem animada com o projeto, tem só quase 2 meses que eu comecei, mas tá valendo a pena já a experiência. E é super legal, gente. Quem quiser visitar aí o Instagram, né, para conhecer esse projeto, é muito bacana, tem muita dica, né? E eu acho que é uma abordagem muito legal, né? Você envolver essa questão do autoconhecimento com o estilo, né? Acho que tem tudo a ver e faz muito sentido, né? Essa questão de se expressar pela moda ou pelo vestir, tirar o que a gente é, a nossa essência, e mostrar para o mundo, né? Isso é muito interessante. E assim, eu acho que falar sobre autenticidade conversa muito bem com esses temas que eu citei no início, né? Eu acho que a autenticidade e autoconhecimento são inseparáveis. Você não consegue expressar a sua identidade, você não consegue se mostrar se você não sabe quem você é. E isso diz respeito a tudo, né? Desde a forma que você se veste até a carreira que você escolhe, né? O estilo de vida que você vai ter, a forma que você vai se relacionar. Eu acho que muito dos conflitos, né, nessa questão da autenticidade começa daí, quando a gente não para se escutar e confia naquilo que dá certo para os outros, né? E é importante a gente sempre lembrar que a vida não é um modelo pronto, né? E a gente também não é. Então, o que funciona para o meu amigo pode não funcionar para mim. Mesma coisa eu acho nessa questão de se expressar pelo vestir, né? Às vezes uma coisa fica linda em uma pessoa, mas aquilo ali não tem a ver com o que eu sou, né? Com o que eu quero mostrar. E a gente sempre bate aqui na tecla, né, no Fora da Janela, que nós somos plurais. Cada pessoa tem uma personalidade, um objetivo, uma missão, tem habilidades diferentes. E se eu nunca parei para me ouvir, né, e para me entender, se eu não sei qual é a minha, o que que eu estou fazendo aqui, aí o que que acontece? Eu tento me encaixar em padrões que não servem para mim, simplesmente porque eu não sei o que eu quero, né? Você acha que isso faz sentido, que é por aí mesmo? É isso mesmo, é a questão do padrão, né? Quando nós não paramos para pensar sobre quem nós somos, o que que nós temos de legítimo, de genuíno, de autêntico, a gente acaba caindo na armadilha dos padrões. A sociedade, a cultura sempre impõe um padrão, um modelo que a gente pode seguir para o sucesso, um modelo que a gente pode seguir para a sociedade. Isso está totalmente errado, não faz nenhum tipo de sentido. Sempre que eu tento explicar para alguém o que é autenticidade, de vez em quando eu uso a metáfora da receita do bolo, que eu chamo. É como se nós todos fôssemos constituídos dos mesmos ingredientes, mas são tantas variações de quantidade de ingredientes para a receita que são infinitas. Então faz com que cada receita nunca seja igual a outra. Ou seja, uma pessoa ela tem mais aptidão para humanas, outra pessoa tem mais aptidão para exatas. Isso tudo de um jeitinho especial, essas diferenças que fazem com que nós completamos uns aos outros. Então, a autenticidade
ela nunca pode ser um padrão. E nós temos que, desde a nossa criação, né, desde os nossos pais ali, tem que começar a ativar isso que a gente tem de diferente, ativar o que a gente tem de legítimo para a gente poder fluir na vida da forma correta para a gente. A importância disso ser transmitido através da nossa roupa é para a gente atrair pessoas e situações corretas à nossa autenticidade, ao que a gente tem para oferecer. Ou seja, é um estado natural. Eu acredito que é um estado natural do ser humano ser autêntico. E não é isso que é a realidade, concorda, Lei? Hoje em dia não é assim. Concordo muito. E eu acho que ainda existe essa outra situação, né? Tem a situação da gente não saber o que a gente quer e não saber o que a gente é, né? Qual que é a nossa missão, nosso propósito. Mas eu acho que existe uma outra situação que é quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não tem coragem de bancar isso, sabe? Porque tá fora ali do convencional. Eu falei muito disso no primeiro episódio desse ano, sobre ousadia, e eu confesso que esse é um dos meus desafios, sabe? Porque a gente bater no peito e dizer assim: ó, eu sou assim, eu penso assim, essa é a minha verdade, é assim que eu enxergo o mundo, é assim que eu me relaciono, essa sou eu. Isso, para mim, isso não é uma coisa simples, né? É um processo que demanda algumas ressignificações, né? Algumas desconstruções. E só que eu comecei a pensar que se eu não apresentar a minha verdade, se eu me preocupar em me adequar, em maquiar o que eu sou, eu não vou me conectar com ninguém. E é o que você falou, eu não vou atrair as situações corretas para mim, né? Porque eu não vou ser real. Eu vou ser um produto criado para agradar alguém ou para conseguir alguma coisa. Então, uma coisa que eu comecei a pensar é que eu preciso manifestar a minha verdade para que as pessoas me enxerguem, né? Eu não posso me esconder atrás desse produto que eu criei. E assim, a gente paga um preço por ser o que a gente é, né? Não é mil maravilhas o tempo todo, igual eu falei. Esse processo exige ousadia, exige coragem. A gente precisa desconstruir uma porrada de preconceitos, né, esses conceitos já formados. É preciso romper com os ideais da sociedade, romper com as expectativas dos outros sobre a gente, né? Só que não ser o que a gente é também tem um preço. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é que existe a dor de ser e existe a dor de não ser, que eu acho que andar fora do que a gente é, andar fora do nosso propósito, é uma angústia, é um tipo de sofrimento. E acaba que, como cada um tem uma missão, tem um propósito, o mundo perde, né? Quando a gente não manifesta a nossa autenticidade, quando a gente deixa de ser o que a gente é e não cumpre a nossa missão e não faz o que a gente veio fazer, o mundo sai perdendo com isso, né? Sim, a dor de ser só existe porque nós vivemos há muitos e muitos anos num mundo homogeneizado. Se fosse normal o pai criar o filho para ser o que ele veio aqui para ser, ou para usar as características que ele tem mais forte, ao invés de querer que ele pense só em dinheiro, por exemplo, ou em status, por exemplo, ou que pense em alguma coisa que é um valor para ele, não é um valor para o filho dele. Essa dor existe por causa da história, essa dor existe por causa da cultura, por causa da sociedade. Não era para existir a dor de ser, entende? Não era para Sim. existir é, esse lado da dor, e sim apenas o outro lado da dor que você citou. Porque eu acredito que é uma questão de aceitação, né? Se todo mundo aceitasse, não só nós nos aceitássemos pelo que nós temos de autêntico, é, nós íamos, como é que eu posso dizer? Nós íamos entender que nós não temos opção. A gente nasce aqui, por mais que a gente possa evoluir o que a gente quiser, a gente ter liberdade de trabalhar os pontos que a gente quiser, nós nascemos com certas características. Não é algo assim certo que eu estou falando, não. Não é certeza que a gente nasce com características, não. Mas é certo que ninguém é igual a ninguém. Então, se a gente começa desde novo, ser instruído a trabalhar com o que a gente tem, que não é opcional, as coisas seriam muito mais fáceis. Então, é isso que eu quero dizer com que não era para doer, não era para ser uma dor, é a expressão do ser verdadeiro, entende? Perfeito, eu concordo muito. E eu acho que essa questão que você disse, né, a gente está acostumado com esse tipo de sociedade, né, de pessoas que escolhem por nós
né, da gente ter essa dificuldade em decidir, em expressar a nossa identidade, gera um outro tipo de conflito, que é quando a gente enxerga essa autenticidade no outro, né? O que eu quero dizer? É importante, né, a gente aprender a lidar com essa expressão de identidade do outro, as escolhas do outro, né, o estilo de vida do outro, a forma de se vestir do outro, né? Porque não adianta nada a gente olhar para dentro, a gente se conhecer, a gente aprender a se expressar de forma autêntica, se eu tenho um comportamento que poda o outro, seja esse outro meu parceiro ou parceira, né, meus amigos, os meus filhos, se o outro não sente a liberdade de ser quem ele é junto a mim, significa que eu preciso trabalhar isso, né? Eu não sou uma boa companhia para esse outro. E eu acho que a coisa mais bonita das relações, no meu ponto de vista, é essa liberdade. É amar a autenticidade do outro, é amar essa expressão do outro, né? E para mim, liberdade tem tudo a ver com isso, com autenticidade. Liberdade para ser, né? Liberdade para dizer o que acha, liberdade para se vestir, para escolher. E a gente precisa entender que, da mesma forma que, como você falou, né? A gente está condicionada a isso, a gente não pode condicionar o outro. Se a gente já se libertou dessas questões, a gente não pode colocar o outro dentro da caixinha e querer que ele haja de acordo com aquilo que é a minha visão do mundo, né? Isso acontece muito quando a gente pensa nas questões das gerações, que até vocês já fizeram um episódio aqui. Sim. Como que é difícil para mim, que gosto de inovação, que sou rebelde, que importo muito, um dos meus maiores valores é a liberdade, que você até citou. Quando eu olho para as gerações passadas que querem me podar, que querem que eu entre no padrão, que querem que eu siga algo que eles trabalharam tanto para ser aceito pelo coletivo, como que eu não tinha compaixão por essas pessoas, assim como elas não tinham por mim, né? Ninguém gosta de uma pessoa rebelde que quer mudar tudo, que quer fazer tudo do jeito dela. Então, essa liberdade que você citou é exatamente isso, eu concordo plenamente, é sinônimo de autenticidade. Então, o processo de aceitar a nossa autenticidade e a autenticidade do outro é libertador. Por mais que seja difícil, por mais que traga dor, é libertador e traz o que você citou. O resultado é a compaixão. Você acaba aceitando o estilo do outro, acaba aceitando o outro e começa a se divertir com isso. Quando você conhece uma pessoa que não tem nada a ver com você, antigamente era um desconforto tão grande. Hoje, quando você chega nesse ponto, é, você tem um prazer de conversar com a pessoa que não tem nada a ver com você. Você olha e fala, gente, como eu aprendi com aquela pessoa? Como que eu vou incluir certos elementos da roupa dela no meu agora? Porque a gente tem, mesmo sendo tão diferente, a gente tem coisas em comum. Então, em certas fases, por exemplo, da análise de estilo, eu sempre falo, observa o estilo que você não gosta muito, porque você vai aprender com ele. Porque é algo que você não tem forte em você. Então, essa diferença, né, de uma consultoria para uma análise é isso, é o que você falou, é um processo. Não adianta querer milagre, não adianta você querer acordar e passar a ser uma mulher chique e elegante se não faz parte do seu ser, se não faz parte do seu dia a dia. Não adianta você querer estudar física se o que você gosta mesmo é direito. Não é verdade? É mais ou menos assim, é aceitar. É muito ligado à aceitação e liberdade, à autenticidade. É o que eu acho. E você tocou num ponto, eu acho que muito bacana, que é uma questão que eu trabalho em mim há algum tempo já, que é essa questão de lidar com as múltiplas formas de ser e de se expressar, né? Você falou um pouquinho da questão do estilo, né? Mas eu trago isso muito para mim quando eu penso nos múltiplos conhecimentos, nas múltiplas habilidades das pessoas, dos interesses, sabe? E é muito rico quando a gente olha para o outro do jeito que ele é, né, e sem julgamento, a gente olha para esse outro a fim de receber alguma coisa e contribuir com alguma coisa também, né? Quando a gente está lá numa conversa com alguém que vê o mundo de uma outra forma, é interessante que eu faça o exercício de olhar para essa pessoa sem julgá-la, né, e olhar e pensar, essa pessoa ela pode me ensinar alguma coisa, essa pessoa vê o mundo diferente de mim porque ela teve uma trajetória até aqui diferente da minha. E eu posso aprender com isso, né? Porque a gente trabalhar a ideia de que a nossa cabeça, né, não cabe toda a verdade do mundo na nossa mente,
É você entender que você vai aprender com as outras pessoas, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais intelectual. Todo mundo tem uma forma de enxergar o mundo que vai contribuir para o meu caminho, né? Para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para a minha evolução. E isso, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque o Fora da Janela é justamente um projeto para isso, é um projeto para trazer essa diversidade, é para as pessoas se expressarem, né, os convidados, né, todo mundo que já passou por aqui, é para que as pessoas expressem a autenticidade delas, é a forma que elas enxergam o mundo, são as várias perspectivas das coisas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre acolher a verdade do outro também. Não é aceitar o que é para a minha vida, aquilo que ele pensa, mas eu entender que aquilo ali também é válido, aquilo ali também vai contribuir para mim de alguma forma e para o mundo, né? É verdade. É, eu mesmo postei esses dias lá no Instagram sobre isso. Somos quase 8 bilhões no mundo hoje. Então são 8 bilhões de percepções diferentes, já que ninguém é igual a ninguém. Imagina que loucura, tipo. É mesmo quando a gente para pensar, a gente começa a surtar, tipo, como que eu vou saber lidar com milhões de pessoas diferentes, com milhões de situações diferentes? Mas quando você começa a trazer isso para a sua vida, as coisas começam a fluir, você começa a ter mais compaixão, você começa a aceitar mais o outro, você começa a entender como que nós influenciamos uns aos outros de forma positiva e não só negativa, como parece. A gente hoje vê no mundo, assim, eu também me sinto feliz, igual você se sente, porque eu acho que isso também está mudando, sabe? Os padrões já não estão sendo tão rígidos e aceitos como eram antigamente. Os pais já falam sobre os filhos do futuro saberem que eles têm uma oportunidade que eles não tiveram de ser eles mesmos. Né? Hoje se fala em individualização para a melhoria no coletivo. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, nunca se falava nisso. Tinha um padrão certinho para seguir, principalmente quem é de cidade pequena. Então, eu descobri, e por ser rebelde, eu descobri que eu tinha uma luta, que era a luta pela autenticidade. Como eu posso ajudar as pessoas a encontrarem isso nela, a aceitarem isso nelas, e como que a gente percebe que é um processo que eu continuo aprendendo com eles e eles um pouquinho comigo. E assim, junto, nós caminhamos, né, Lê? Até nós aqui estamos fazendo isso, né? Sim, Aprendendo um pouquinho com a autenticidade uma da outra. eu acho que expressar a nossa identidade de forma autêntica é um jeito de honrar a nossa vida, né? Nossa missão, os nossos sonhos. Ser o que nós somos é uma forma de nos conectar com aquilo que é pra gente. E é nesse lugar que nós entendemos por que que a gente existe. A autenticidade traz confiança e traz a certeza de que cada pessoa tem seu lugar e que eu não preciso ser de um determinado jeito ou ser como outra pessoa. A gente só precisa ser. Então, o episódio de hoje foi esse. Eu queria agradecer muito a Bruna. Acho que foi muito legal você trazer sua perspectiva, suas vivências, suas experiências. Agregou bastante o nosso conteúdo aqui hoje. Eu que agradeço, Lei. Fiquei feliz demais de participar. Muito mesmo. Espero voltar um dia para falar de outro assunto. Com certeza, já está convidada já para Oba! voltar. Então, gente, se você gostou desse episódio, deixe um comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal. A gente está disponível nas principais plataformas de podcast e até a próxima.